aí, galera, tudo bem, gente? Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente veio aqui, né, para falar um pouquinho, para fazer umas considerações finais para vocês sobre a prática de redação. Gente, só quero chamar a atenção que a gente não vai fazer uma aula sobre prática de redação, tá? A gente só quer fazer a consideração final. Eu acho que vocês já estão cansados da gente falar sobre isso. A gente falou que ia ser um mês, acabou sendo quase 2 meses de prática. Mas a gente quer fazer essas considerações finais, né, para vocês, para acalmar os ânimos de vocês em relação a qualquer nervo, a qualquer preocupação que vocês tenham com a produção, e também chamar vocês para produzirem mais textos, porque isso vai fazer toda a diferença, como a gente vai falar com vocês agora nas considerações, tá? Então, antes de começar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esses apontamentos que eu e a Fernanda temos para vocês, depois de tudo que a gente já fez aqui em relação, né, a esse processo de produção de aplicação da nossa parte teórica na prática de redação, tá? Então, primeiro ponto. Existem muitas coisas que interferem, muitas adversidades que interferem no modo como você vai escrever e na pontuação que você vai levar, tá? Primeira coisa, as preocupações que você está tendo nesse momento. Vamos fazer um paralelo entre o que a gente fez, né? O que a gente analisa, como a gente fez, e como a gente acha que isso interferiu aí, né, no nosso processo. Primeiro, a gente estava preocupada com como a gente estava produzindo a aula. Então, isso interfere na nossa preocupação com o texto. Então, a gente teve muitos problemas, por exemplo, de chamada de vídeo, que muitas vezes travava, a gente preocupando se uma estava ouvindo, se a outra não estava ouvindo. Isso interfere no nosso foco no texto, de alguma forma. Então, isso pode ter refletido na nossa nota. Para o conhecimento da teoria e você saber o que precisa ser feito, não quer dizer que você vai fazer exatamente bem da primeira vez que você fizer. Porque, assim, como a gente sempre fala para vocês, a gente reforça. A redação é uma prática. Como a gente fala, prática de redação. Ou seja, é um movimento constante de fazer aquilo para você se adequar ao contexto que você precisa produzir. E qual o contexto que você precisa produzir? Em um tempo limitado de 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Às vezes, né, a gente acaba roubando 1 hora e meia, que eu sei que a gente faz, que as pessoas fazem isso na hora do Enem, né? A gente fala que é para tirar 1 hora só, mas a gente acaba fazendo em mais tempo. Mas a gente acaba roubando esse tempinho aí, mas a gente tem tempo muito limitado, a gente não consegue reler depois. O processo de revisão, ele é muito rápido, então às vezes vão ter coisas que vai passar, entende? Quando você escreve por manuscrito, em um pedaço curto de tempo, é diferente de você fazer digitado. Isso interferiu também na nossa prática. A gente teve alguns probleminhas que a gente chegou depois, que a gente não conseguiu enxergar na hora por causa das adversidades que a gente passou, que eram coisas de digitação. Por exemplo, o entretanto lá, que a professora Ludmila apontou, foi uma questão muito mais de digitação que a gente não conseguiu perceber na hora do que necessariamente nosso conhecimento sobre gramática, sabe? Foi uma coisa que se a gente tivesse fazendo manuscrito, a gente não cometeria. Então, Sim. Tiveram várias adversidades que interferem. E aí, tem algum apontamento, professora Fernanda? Não, na verdade, eu acho que é um pouco disso que você estava falando, né? Eu acho que uma das principais considerações que a gente precisa ter é com relação a isso de adequação ao contexto. Todas as vezes que vocês forem escrever uma redação no dia a dia, no cotidiano de vocês, apesar de vocês tentarem simular o máximo possível esse ambiente, essa prova e tudo mais, ela ainda vai ser diferente da realidade. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa tocar. Por exemplo, nós fizemos a nossa redação, enfrentamos as problemáticas que a gente enfrentou com relação à conexão, com relação a não se ouvir corretamente, de repente, até como eu posso explicar? Uma adaptação melhor nossa a outros tipos textuais, né? Apesar da gente estar acostumada a corrigir todos os textos, óbvio que existem gêneros que a gente escreve mais. Então, eu acredito assim que uma coisa que fica de conhecimento para vocês e para todos nós é que por mais que a gente simule uma situação, ela sempre vai ser diferente daquilo que a gente simulou. Então, a gente precisa sempre se preparar muito, 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 e tentar transformar as nossas simulações nos mais fiéis possíveis, sabe? Fazer das nossas simulações fiéis. É isso que eu queria dizer.
Então, por exemplo, utilização de cronômetro pode ser muito interessante para a nossa prática de redação, sobre quando eu digo nossa, na verdade estou falando de vocês, a partir de agora. Por exemplo, se você for fazer um simulado geral, ter contato com a proposta antes de já deixá-la por último, né? Lê a proposta, depois vai para prova e depois faz a redação, é uma boa solução também, até porque a prova pode ser uma maneira de você adquirir repertório. Como vocês mesmo viram que a professora Ludmilla destacou como um ponto positivo da gente usar um conhecimento que a proposta trazia, mas sem citar diretamente essa pesquisa de uma maneira mais numerológica, né? É que a gente faz isso durante o texto. Então, acho que são alguns aprendizados que a gente tira dessa nossa experiência que são fundamentais. Por exemplo, esses, de assemelhar a nossa prática ao momento da prova o máximo que a gente conseguir, mas ter em mente que, ainda que seja o máximo, não vai ser igual. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente para não chegar lá e travar. Entender que somente a teoria, somente os conhecimentos não fazem de você um bom escritor, né? Você precisa estar ambientado, né? É a ambientação que faz de você um bom escritor. E eu acho que é isso, no geral. Isso aí, eu também acho que a gente conseguiu abarcar tudo. Espero que vocês pratiquem bastante as redações. A gente vai começar a voltar para essa redação, que a gente deu uma parada por causa desse processo que a gente fez para trabalhar com vocês. Então, a partir de agora, a gente vai mandar mais redações para vocês. A gente quer feedback, gente. A gente quer que vocês tragam as redações para que a gente possa apontar para vocês onde vocês precisam prestar mais atenção, como a professora Ludmilla fez com a gente. Que provavelmente, se a gente fizesse novamente a redação, a gente fizesse novamente essa prática, a gente chamaria atenção para a gente pararia e pensaria, não, vamos pensar ali no que ela apontou para mim, para poder a gente não cometer esse mesmo erro e aí melhorar. A gente fazendo essa prática constante nesse curto período de tempo, porque a temporalidade é muito importante, gente. Eu acho que isso foi um dos principais adversidades que a gente enfrentou, que a gente está acostumado a fazer, a gente ter tempo de assimilar a informação primeiro, depois escrever e depois revisar, que é o que a gente faz no nosso processo acadêmico, mas que no Enem acaba sendo completamente diferente por causa do limite de tempo. Então, vocês se prepararem para essa diversidade aí, que não vai ser a diversidade na hora da prova de vocês, né? Vai ser o contexto de produção dela. Então, é algo muito importante, tá? Então, gente, aguardamos vocês. Apenas. Tchau.